Então, vamos começar a nossa aula hoje para finalizar o nosso assunto de escoamento interno viscoso. A gente vai falar sobre bombas, né? Antes, só reforçar aquele velho cronograma da gente. Sábado, 29 de janeiro, esse sábado, das 2 às 4h30, né? Vai ter aulão da monitoria com foco na atividade prática da planilha inteligente, gente. Claro que a gente vai tratar de assunto como um todo, né? Porque a produção dessa planilha, para quem já viu, para quem já abriu, falar de todo o conteúdo de escoamento interno. Então, o objetivo é sanar as dúvidas, né? Eu vou fazer o possível para estar aqui também juntamente com o Felipe. Não esqueçam, eu coloquei o link do Meet lá. E coloquei também um Fluidcast, né? A gente tem lá no YouTube da gente um podcast de fluidos. E esse conteúdo que está lá no podcast, ele fala justamente desse assunto que é escoamento interno. Então, vá lá, dá uma curtida, uma prestigiada aí no que o projeto de monitoria traz para vocês. Tá o link aqui, vai lá, curte, compartilha, fazer aqui uma propaganda. E não esqueçam, dia 29, gente. A gente vai finalizar o assunto hoje, e quando a gente finalizar, eu vou lá naquele roteiro da prática, né? Falar alguns pontos importantes, falar algumas coisas que vocês podem fazer, devem se atentar. Então, a gente finaliza a aula falando dessa atividade hoje. Reforçando nossas datas, não esqueçam, nossa prova já é de hoje, a 15 praticamente, né? Faltam 14 dias aí para o dia 10. E chega já, não acumulem, não esqueçam de fazer a atividade lá do questionário, que vai estar disponível até o dia 8, né? Nem essa atividade prática também, eu já abri uma tarefa lá, quem for terminando, não deixa para a última hora, já pode postar na tarefa. Nossa prova no dia 10 e nossa reposição no dia 15. E aí, vamos lá, vou fazer uma revisão, porque o que a gente vai falar hoje, a gente vai precisar de tudo que já falamos a respeito de escoamento interno, né? Então, a gente vem falando dessas perdas de carga, de diversos fatores que influenciam essa perda. Só para reforçar que quando a gente usa a perda por unidade, a energia por unidade de peso do fluido, que a gente divide pela gravidade, a unidade é em metro. Então, por favor, gente, nunca esqueça dessa unidade. A perda que a gente vai encontrar em metro, a energia adicionada pela bomba que a gente vai encontrar em metro, a gente precisa ter uma unidade homogênea para que a gente consiga calcular corretamente essa potência da máquina. E essas perdas são as perdas de carga distribuídas e localizadas. Quando a gente fala de perda, é o somatório dessas duas perdas. A perda de carga distribuída pode ser obtida por meio da variação de pressão dividido pelo peso específico, né, distribuída ao longo de um conduto retilíneo de mesmo diâmetro, né, independente aí da orientação. Uma tubulação de área constante a gente pode obter por meio da variação da energia de pressão entre um ponto e outro, desculpa, ou pela equação universal da perda de carga, onde a gente precisa do fator de atrito. Fator de atrito esse, se o regime for laminar, é 64 sobre Reynolds, e se for turbulento, a gente vai precisar do gráfico de Moody para encontrar o fator de atrito dependente do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Então, a gente pode usar o gráfico de Moody, ou a gente pode usar as nossas fórmulas, lembrando que para regime turbulento, ela vai variar para tubos lisos, temos duas opções. Para tubos semi-rugosos, a gente está usando aqui o método explícito, a equação aí de Samigen. E para o método rugoso, a equação, ou para o tubo rugoso, a equação de Von. Então, a gente pode calcular o fator de atrito ou pelo gráfico de Moody ou por essas equações empíricas. A perda de carga distribuída tem duas formas de calcular. Uma delas é usando o comprimento equivalente daquele acessório, Ele é tabelado de acordo com o acessório, com o material, com o diâmetro. Ou o método dos casos, onde a gente utiliza esse coeficiente também tabelado, multiplicado pela energia cinética. Somos dois, a perda de carga distribuída e localizada, temos a perda de carga total. E é essa perda de carga que é bem importante para que a gente mensure, porque o nosso objetivo, quando a gente fala de bombas,
é adicionar uma máquina de fluxo que mantenha, né, esse escoamento do fluido de um ponto para o outro, vencendo essas perdas. A perda ela é natural, né, é uma perda de energia mecânica. Então, utiliza-se esse equipamento de bombeamento para transferir energia, para transformar a energia para que o fluido saia pela linha de recalque, né, considerando esse regime permanente, a situação adiabática, onde a gente despreza os efeitos da transferência de calor e de energia interna. Então, a nossa equação global da energia passa a ganhar um termo, né, que é a energia adicionada pela bomba. E para isso a gente precisa conhecer a nossa perda de carga total. Se a gente estiver falando de turbina, vai ser a energia removida pela turbina, mas o nosso foco aqui é a bomba, então a gente vai falar de energia adicionada pela bomba, que também é chamada de carga manométrica. E esse conjunto, que a gente chama de estação elevatória, né, é um conjunto de tubulações, de bombas, motores, válvulas, registros, curvas, que vai fazer com que o fluido saia de um ponto até o outro, de um ponto mais longe que o outro, mais elevado que o outro. Então, há necessidade desse conjunto motor-bomba para suprir as perdas e esse fluido consiga escoar, né, e ser transportado de um ponto para o outro. Aqui tem algumas imagens, né, reais, né, não só desenhos, imagens reais. Então, aqui a gente pode identificar o motor, aqui a nossa bomba. A gente vai dar um maior foco na bomba centrífuga, que é a bomba mais utilizada para fluidos de viscosidade próxima da água, né? Então, aqui a gente tem uma bomba centrífuga, a voluta, onde fica esse rotor da bomba. Observe que aqui a gente tem um manômetro, aqui também a gente tem um manômetro, os medidores de pressão. Então, é bem importante a gente quantificar essa pressão para verificar se aquela bomba vai atender a demanda, a vazão, né? Aqui a gente tem algumas reduções para acoplar as linhas de sucção e de recalque à bomba, né? Válvulas também, né? Então, aqui é uma válvula, né? Aqui, com certeza, depois da bomba tem uma válvula de gaveta. Tem uma válvula de retenção, então eu vou falar sobre essas válvulas também, mas esse é observe que a configuração é praticamente a mesma. A linha de sucção, tudo que fica antes da bomba, a linha de recalque, tudo que fica depois da bomba. Pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Itamar, pode falar, minha querida. Professora, no caso, quando a senhora falou do manômetro, que fica na saída da bomba, do recalque, e da vazão, com relação àquilo que vem no catálogo, né? Essa curva de rendimento, que vem nos catálogos, que tem a dura manométrica e vazão? Isso, a gente vai falar desses catálogos hoje, né? O manômetro é para ferir a pressão, né? Para verificar se aquela bomba, né, ela está trabalhando na pressão que o catálogo nos diz que é a ideal, né? E aí a gente pode, por meio da vazão e da altura manométrica, encontrar qual seria esse modelo de bomba ideal para aquele sistema elevatório, né? A pressão mesmo é para o monitoramento da pressão é para verificar se aquela bomba está trabalhando na pressão ideal para atender a vazão àquela demanda. Porque, por exemplo, numa bomba centrífuga, o que é uma bomba centrífuga? Uma bomba que tem um rotor, né, umas hélices. Então, o objetivo é transformar a energia cinética do movimento do fluido, o fluido vem da linha de sucção, chega na bomba, as pás, né, vai gerar ali uma força centrífuga, aumentando a pressão, transformando ali aquela energia do movimento em energia de pressão. E aí ela vai sair para a linha de recalque. Então, a entrada da bomba, ela tem sempre uma pressão menor e a saída da bomba uma pressão maior, onde é necessário esse monitoramento da pressão, né? Uma manutenção dessa pressão. Então, se teve uma queda de pressão, eu estou com algum problema no meu reservatório inferior, eu estou com algum problema na minha válvula de pé de crivo que precisa ser ajustado, né? Ou um entupimento, ou uma entrada de ar, tudo que não é adequado e faça com que, né, essa pressão seja alterada, e se a pressão é alterada, consequentemente também vai haver uma alteração nessa vazão.
Vocês faziam esse monitoramento de pressão lá na estação que você trabalhava, Itamar? Não, com relação à pressão nem tanto, mas, por exemplo, a gente tinha muito a questão do, por exemplo, se a corrente do motor subir, tinha um intervalo. Se a corrente subisse muito, a gente sabia que, por exemplo, a adutora podia ter rompido, aí então diminuía a carga, né? Sim. Aí o motor Sim. corrente lá para cima. Tinha esse lado aí. Sim. E com relação à vazão, tinha o medidor de vazão mesmo, já. É Sim. mais tinha manômetro também, mas a gente não dava importância não, na operação não dava muita importância não, a pressão não. Vocês verificavam mais a questão elétrica, né? Pelo painel elétrico, pela Tinha os corrente, fazia-se os boletins, ajustes. preenchia tudo, o boletim todo dia. Perfeito. Também, é uma forma da gente verificar, né? A gente sabe o quanto, né, aquele motor precisa receber, o quanto ele está recebendo, então se tem alguma alteração, dá também para se fazer essa verificação. Obrigada, Itamar, pela contribuição. Nada. E essa bomba, fica à vontade, viu? Para trazer aqui sua experiência também. E essas bombas nada mais são do que equipamentos mecânicos, né? Então, ela vai transformar, né? Ela vai receber uma energia potencial, né? De um motor, seja ele elétrico, seja ele um motor de explosão, e vai transferir essa energia de movimento, como eu dei o exemplo das pás, mas também pode ser um pistão, um diafragma, uma bomba de parafuso, tudo que gere um movimento e transforme em energia, né, em outra energia, em energia fazendo com que o fluido seja movimentado. Tá? Então, existem dois tipos, né, dois grandes grupos de bomba. Né? As bombas centrífugas, né, que são as hidrodinâmicas ou cinéticas, e aí existem também as periféricas e as especiais, e existem as bombas volumétricas. A gente vai dar um enfoque maior nessa, mas eu vou explicar o que são as bombas volumétricas também. Como o nome mesmo diz, né, vem de volume. Ela vai ter um volume ali adequado que o fluido vai preencher e depois, por meio de um deslocamento de um dispositivo, né, um dispositivo ali mecânico, ela vai se movimentar e fazer com que o fluido seja recalcado. É basicamente isso. Ela funciona pela variação de volume interno. Então, essa variação de volume, né, vai provocar essas variações de pressão e fazer com que o fluido seja aspirado da linha de sucção para a linha de recalque. É um dos exemplos. Isso pode ser rotativo ou alternativo. Alternativo, uma bomba de pistão. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma bomba de pistão. Quando ela se desloca para trás, esse volume aqui vai ficar preenchido de fluido, o fluido entra na linha de sucção, ela se desloca para frente, né, vai gerar aqui uma redução do volume, alteração da pressão, e o fluido vai para a linha de recalque. Né? Um exemplo, a bomba de pistão, a bomba de diafragma também faz esse trabalho, né? Então, vai ter um espaço, o diafragma, né, se contrai, depois ele volta ao normal e vai para a linha de recalque. Rotativo é, por exemplo, as bombas de engrenagem. Observe que o fluido ele vai entrar aqui nesse volume, ele vai entrando, preenchendo aqui todo esse volume da engrenagem. O mesmo vai acontecendo nessa engrenagem de baixo, a engrenagem dupla, e aí ele sai para a linha de recalque. Tem as bombas de palheta também, né? O que vai variar se eu vou escolher uma ou outra bomba, por exemplo, o tipo de fluido, se ele é mais ou menos viscoso, a vazão desejada, a precisão também, se o fluido tem algum tipo de sólido suspenso. Então, são características que vai fazer com que eu escolha, por exemplo, se tem sólido suspenso, eu não vou escolher o diafragma, a de diafragma, porque ela vai ser, por exemplo, vai ter uma membrana e o sólido pode romper essa membrana e contaminar toda a linha de sucção e de recalque, por exemplo. Mas é bem utilizada na indústria de fármacos. Ela é bem precisa, o volume dela é pequeno e pode ser bastante utilizada nesse tipo de bombeio. Bom, as bombas de palhetas também, né? A diferença da palheta para a engrenagem é que ela vai ter uma palheta aqui que vai se movimentar ocupando esse espaço aqui, que parece uma lua, e aí vai se movimentando para a linha de recalque.
da linha de sucção, as palhetas aí se movem, o fluido vai para a linha de recalque. Né? São algumas aplicações das bombas volumétricas. Já as bombas centrífugas, as bombas hidrodinâmicas, elas são as mais utilizadas. Por quê? Porque ela vai trabalhar com uma infinidade de fluidos, né? De média viscosidade, pode ter fluidos com sólido suspenso. Então, ela é composta por um rotor, né? Um rotor, esse rotor está aqui dentro da voluta, ele vai se movimentar, né? Fazendo com que o fluido vá lá para a carcaça, produzindo um movimento e uma força centrífuga, e essa energia de movimento é convertida em energia de pressão. O fluido vai entrar pela linha de sucção, se movimentar, vai ocorrer uma alteração, um aumento da pressão, e esse fluido é recalcado para a linha de recalque. Né? Então, alcançando grandes posições, mais distantes, né? Levadas aí distâncias também, não só na horizontal como na vertical. Então, é uma bomba bem utilizada, existem bombas de alta performance, que são as bombas centrífugas, existem bombas aí com duplo rotor, duplo, triplo, quádruplo rotor, rotores em forma de lâminas também para cortar algum tipo de objeto que venha a entrar nessa linha de sucção e precisar passar pela bomba. Então, tem várias bombas de alta pressão, uma infinidade de sub-bombas centrífugas, a gente pode dizer assim, né, para diferentes especificidades. São as mais utilizadas e quando eu falar bomba a partir de agora, né, leia-se bomba centrífuga. Essas bombas, elas podem ainda ser adicionadas aos sistemas em paralelo ou em série. Né? O que é que significa em paralelo? Por exemplo, toda vez que a gente vai lá e dimensiona um sistema com uma bomba, e a gente vai instalar, a gente não instala apenas uma bomba, a gente instala sempre duas bombas em paralelo. Por quê? A bomba 1 vai estar em funcionamento. Né? A bomba 2 vai estar de reserva, caso um dia a gente precise parar a bomba 1, a bomba 2 é acionada, e aí ela vai recalcar aquela mesma vazão dimensionada para aquele sistema. Né? Um outro exemplo, eu posso botar 3 bombas em série, ou em paralelo, perdão. Então, tem outra bomba aqui em paralelo, né? Também acoplada à linha de recalque. Então, em situações onde eu tenho uma variação de demanda, né? Durante o horário de pico, eu deixo funcionando 2 bombas, e aí a vazão vai ser o somatório dessas vazões dessas 2 bombas, e uma bomba fica de reserva. Né? Sempre uma bomba de reserva em caso de manutenção de uma delas. Não é ideal se trabalhar com um número grande de bombas em paralelo, né? Pois o gasto de energia também vai ser muito alto, então investe-se em bombas, principalmente quando a gente fala estações elevatórias para abastecimento de água, né? Para estações que vai levar água para estações de tratamento de esgoto também. São bombas de 500 cavalos, são bombas enormes, 2, 3, 4, 5 bombas colocadas em paralelo, né? Porque existem esses picos, né, de demanda e precisa se atender essa demanda, então aciona-se 1, 2, 3 bombas para atender aquela demanda. Quando reduz-se a demanda, fica-se trabalhando, né, aquelas bombas para atender uma demanda menor. E também uma outra coisa interessante é falar sobre a flexibilidade, né? Não necessariamente essa bomba vai trabalhar 24 horas. Então, pode ter uma alternância dessas bombas para não sobrecarregar, para não desgastar, né? Apenas aí uma máquina e o tempo de vida útil ser menor. Então, uma possibilidade também. Se alguém quiser adicionar alguma coisa, fica à vontade. As bombas em série, né? Quando se observe que a bomba em série não há nenhuma alteração da vazão. A vazão que passa por uma bomba vai passar pela outra. Mas coloca-se bombas em série quando quer aumentar, né, o alcance, a carga manométrica. Então, o fluido ele vai adicionar energia ao passar numa bomba, adicionar mais energia ao passar em outra, e aí ele vai ter alcances muito maior.
E quais são as características para a escolha da bomba? Né? Então, o ponto mais importante é a gente conhecer essa vazão. Né? Qual demanda eu quero atender? Né? Quanto de volume eu tenho que recalcar em quanto tempo? Né? O diferencial de pressão também, né? Por isso aí os manômetros. E a mais importante é a altura manométrica da bomba, aquele nosso HA, que a gente calcula por meio do balanço de energia mecânica. Eu preciso saber quanto eu tenho que adicionar de energia à bomba por meio da variação de energia potencial, de pressão, cinética, por meio também, a gente não pode esquecer da perda de carga, para que aquela máquina adicione energia àquele fluido. A característica do fluido também é bem importante, até porque é ela que vai nos dizer sobre a perda de carga, que tipo de rotor eu devo usar, um rotor fechado, um rotor aberto, um rotor semiaberto. As condições de temperatura e de pressão, né, vai nos evitar alguns fenômenos, como, por exemplo, a cavitação. E o regime de funcionamento, ou seja, a flexibilidade operacional desejada. Só um minutinho, Natanael. Como eu disse, a bomba não necessariamente ela vai funcionar às 24 horas, né? Ela pode funcionar 8 horas, recalcar tudo que é necessário para o reservatório superior e atender aquela demanda durante o dia. Boa noite, Natanael. Você queria falar ou você só chegou e deu boa noite? Eu achei que você tinha levantado a mãozinha. Fez um barulhinho aqui. Ah, tá certo. Boa noite, meu querido. É que na hora fez um barulhinho e apareceu o seu nome. Eu achei que você tinha levantado a mão. Tranquilo até aí? Acho que pode ter sido a notificação. Professora, chegou eu acho que foi atrasado mesmo a hoje. notificação. Sofreu Mas um estou no pouquinho atrasado da escolha de bomba? Estou no iniciozinho ainda. Estava só falando sobre a perda, quais são as características para a escolha da bomba. Ainda não mostrou o catálogo, não. Chego já. Tá bom, obrigado. Qualquer adição, se quiser adicionar qualquer coisa aí diante de sua experiência, fique à vontade. Não, para mim está tranquilo. Tranquilo? Só beber uma água aqui que a gente fica falando, aí vem a vontade de tossir, aí junta tudo. E quais são os cuidados que a gente precisa ter com a instalação dessa estação aí de bombeamento, essa casa de bomba, né? Tem algumas coisas que são bem importantes quando a gente fala de sistema elevatório, né? Principalmente ter esse conjunto motor-bomba em um local seco, ventilado, desculpa, gente, protegido da chuva e de fácil acesso para manutenção. Né? Uma manutenção que tem que ser constante, essa verificação da pressão, essa verificação da corrente, como o Itamar falou, né? Isso tem que estar ali, a casa de bomba, né? Um painel elétrico muito bem protegido, em um local seco, ventilado, é bem importante. Parece ser uma coisa simples, né? Mas já cheguei em muita estação de tratamento de água e já vi água jorrando para tudo quanto é lado, já vi casa de bomba sem telhado, acontece de tudo, gente. Mas que a gente saiba que tem que ser assim, a gente ainda vê algumas situações sem parede, é uma loucura. A fundação, né? A gente tem um conjunto motor-bomba, então tem um eixo, né, que sai do motor e vai fazer com que aquele rotor que eu mostrei ele se movimente, e ele precisa estar muito bem nivelado e firme. Qualquer trepidação, você lembra que eu mostrei a imagem, né? A gente tem as junções, né, das reduções para que a tubulação acople na bomba. Então, tudo aquilo é feito, né, com junções, até a junção de uma válvula, a junção de um registro, de uma curva. Então, tudo tem que estar muito firme, muito nivelado para evitar a trepidação. Na linha de sucção, especificamente, deve ter o menor número possível de acessórios, né? Se a gente não puder colocar uma bomba folgada, o que é uma bomba folgada? Aqui está o nível de água do reservatório, a bomba folgada, também chamada de bomba negativa, ela fica abaixo do nível do reservatório. Né? Isso vai evitar uma variação de pressão, né? Vai fazer com que evite-se também a formação de bolhas na linha de sucção, manter essa linha de sucção totalmente preenchida de fluido.
Mas caso ela seja positiva, caso o conjunto motor-bomba ela fique acima do nível d'água do reservatório de sucção, tem que se evitar ao máximo, né, uma quantidade de acessórios, uma linha de sucção muito comprida, muito longe do reservatório. Por quê? Porque a gente precisa ter um menor número possível de perda de carga. Eu preciso que o meu fluido chegue com a energia e uma pressão suficiente na entrada da bomba, né, para que a bomba consiga transformar essa energia cinética em energia de pressão. A tubulação de recalque, lembra que eu falei da válvula de retenção? A válvula de retenção era uma válvula que tem uma portinhola, que eu até falei sobre a perda na aula de terça-feira. Olha, com o fluxo, essa válvula se abre, né, e há a passagem. É obrigatório, após a bomba, ter uma válvula de retenção. Né? Por que é obrigatório? Se você tem uma parada no sistema elétrico, faltou energia, aconteceu algum problema e seu sistema para de funcionar, né, a tendência é que o fluido que esteja numa posição mais elevada, no reservatório superior, tenda a voltar, e quando ele voltar, ele vai forçar o eixo do motor entre a bomba, o eixo ali do rotor. Então, essa válvula de retenção protege, eu digo que é quase o guarda-costa da bomba, protege a bomba contra o golpe de ariete. Né? Então, é mais do que necessário a válvula de retenção, registros para algum tipo de manobra, preciso fazer uma manutenção, então tem que ter um registro logo após ali na linha de recalque, após a bomba. E o manômetro também para aferir a pressão. As tubulações devem ter o seu suporte próprio, né? Jamais se apoiar na bomba. E com a carga adicionada, a gente consegue calcular essa potência. Né? É por meio do balanço de energia que a gente vai calcular essa energia que deve ser adicionada à bomba. Se eu multiplico ao peso específico e a vazão, a gente consegue calcular a potência que aquela bomba vai adicionar ao fluido que está escoando. Né? Mas observe, aqui não é a potência da máquina ainda, é a potência que deve ser adicionada, considerando a eficiência de 100%. A gente sabe que nenhum equipamento ele vai ter 100% de rendimento. Né? Ótimo, seria ideal, maravilhoso. Então, quando a gente fala de uma bomba, para que a gente realmente calcule a potência da máquina, a gente vai ter que dividir pelo rendimento, ou seja, pela eficiência dessa máquina. Né? Isso é encontrado nos catálogos também, que eu vou mostrar daqui a pouco. Nosso foco não é a turbina, mas é de uma forma muito parecida que se encontra a potência da turbina. A gente calcula por meio do balanço a energia removida pela turbina, multiplica pelo peso específico, pela vazão, e para encontrar a potência da máquina, a gente multiplica pelo rendimento. Diferente da bomba que é dividindo, porque a bomba adiciona energia, a turbina a gente vai multiplicar pelo rendimento, porque a turbina remove energia. Essa basicamente é as únicas fórmulas que eu vou mostrar hoje, são as últimas fórmulas desse assunto de escoamento interno. Eu já dou uma dica, gente, a gente tem uma infinidade de fórmulas, faz para a prova um questionário com todas as equações que a gente pode usar. Você vê que o tempo todo a gente está falando, essa é só para regime laminar, essa é só para regime turbulento, essa é para bomba, essa é para turbina. Então, toma muito cuidado para vocês não se perderem, não trocarem aí essas equações. Um é para tubo liso, outro é para tubo semi-rugoso. Então, já fica a dica, aproveita que vocês têm essa possibilidade de consulta para que vocês não percam muito tempo na prova. Uma dica aí, uma dica a mais, uma dica extra aí para vocês, já vão fazendo isso. Até aqui, tranquilo? Posso prosseguir? Vocês estão aí, estão bem? Até agora tudo certo. Pode. Tudo certo, né? Pronto. Rafael está fazendo um trabalho aí. Não pode falar muito não, Rafael, está gravando. Não, tá tudo certo aqui, relaxa.
Tá prestando atenção, tá? Deixando de você terminar o trabalho. A potência final da máquina, então, como eu disse, a gente divide a potência adicionada ao fluido pelo rendimento, né? E se for a turbina, a gente multiplica pelo rendimento. E qual vai ser a unidade dessa potência? Né? Vou mostrar o exemplo aqui para a bomba. A gente tem a energia adicionada em metro, né? O peso específico, que vai ser a massa específica em quilograma por metro cúbico vezes a gravidade, metro por segundo ao quadrado. Né? Isso vai dar quilograma por metro ao quadrado, segundo ao quadrado, no sistema MLT. E isso no sistema FLT fica Newton por metro cúbico. Então, tudo isso daqui é Newton por metro cúbico, vezes a vazão em metro cúbico por segundo, dividido pela eficiência que vai ser dada aí em porcentagem, né? Então, adimensional. Metro cúbico corta com metro cúbico, a gente vai ficar com Newton vezes metro por segundo. Isso nada mais é do que Joule por segundo, que é igual a watts. Então, é bem importante a gente já trabalhar e encontrar essa energia adicionada em metro, para que quando a gente multiplique com o peso específico e a vazão, né, todas estando no sistema internacional, em metro, segundo e quilograma, a gente vai obter a nossa potência em watts. Apesar de que, né, em alguns catálogos é mais usual a unidade aí de horsepower, HP, cavalos, tá? Mas a gente consegue depois aqui transformar, por exemplo, de watts para HP tranquilamente. A gente fez essa questão na aula passada, né, na aula de terça-feira, e a gente encontrou as perdas de carga. E aí eu peguei aquelas questões da aula passada e fiz uma adição nela. Depois da gente calcular a perda de carga, eu pedi para que a gente determine a potência da bomba considerando um rendimento de 75%. Então, observe, eu vou repassar essa questão, a questão já foi feita, vou repassar como a gente fez, reforçar alguns pontos para que a gente determine essa potência da bomba, considerando aí essa eficiência de 75%. Para que a gente encontre a potência, a gente vai precisar encontrar as perdas para encontrar HA. Né? A gente até já encontrou HA na aula passada. O peso específico foi dada a massa específica, então a gente já tem um peso específico. A vazão também foi dada de 5,6 litros por segundo. E a eficiência foi pedida aí para 75%. Então, repassando o que a gente fez na aula de terça-feira, a gente começou calculando a velocidade, depois o número de Reynolds. O tubo era semi-rugoso, então calculamos esse fator de atrito. Calculamos a perda de carga distribuída ao longo de 122 metros, que é o comprimento da tubulação, né, usando o fator de atrito na equação da perda de carga universal. Encontramos a perda de carga distribuída. Depois, encontramos a perda de carga localizada pelos métodos dos CAS. Multiplicamos pela energia cinética e encontramos a perda de carga localizada. Somando as duas, temos a perda de carga total, 26,94 metros. Foi essa perda de carga que a gente adicionou ao nosso balanço de energia. Né? Não temos turbina, o que a gente quer agora é encontrar HA. Né? Até aí a gente já fez. A gente desprezou as energias cinéticas no ponto 1 e no ponto 2, considerou a pressão atmosférica no ponto 1 e no ponto 2, e aí tínhamos HP calculado anteriormente, e calculamos o nosso HA, que deu 57,44 metros. Com HA, então, a gente consegue calcular essa potência da máquina.
né? Até observe que a potência da máquina é fechar com chave de ouro tudo que a gente já fez. Desde calcular a velocidade, calcular Reynolds, calcular o fator de atrito, calcular a perda de carga distribuída, calcular a perda de carga localizada, colocar isso no balanço global de energia, até calcular HA. Então, observe, gente, não pode errar em nenhum passo da potência para trás. Em nenhum. E quando eu peço na atividade prática, que é a planilha inteligente, é justamente para vocês terem uma partezinha lá que eu peço fluxograma. Né? O que eu peço é que vocês façam esse fluxogramazinho ali, do que é pedido, o que é que eu faço, passo a passo, depois que eu calculo um, calculo outro, calculo outro, calculo outro, e assim vai por diante. Se vocês fizerem essa planilha e fazerem a questão que está sendo pedida lá, gente, vocês já estudaram tudo desse assunto para a prova. Né? E tem uma planilha feita, uma planilha usual, uma planilha inteligente para calcular isso. Então, fazendo a energia adicionada vezes o peso específico do fluido, vezes a vazão, dividido pelo rendimento, a gente obtém a potência da máquina. Então, a potência dessa bomba tem que ser 4,2 kW para que o fluido saia do reservatório inferior até o reservatório superior, passando por todos esses acessórios. E, claro, pela bomba. A gente parou nessa questão na aula de terça-feira. A gente fez até a linha de sucção. Não foi isso? Me lembre aí, vocês estavam bem participativos terça-feira, fazendo tudo. Sim. Foi essa, não foi? Obrigada, Itamar. A gente chegou a fazer a... Ficou para essa aula só a de recalque mesmo. A de recalque, show. Vamos lá, vamos fazer de recalque. Não, de sucção. Eu vou mostrar aqui, a gente segue de onde a gente parou. Eu adicionei também aqui uma letra E que não tinha, que era para determinar a potência da bomba com rendimento de 70%. Certo? Vamos lá. A gente tinha feito tudo para sucção. Observe que a questão já dava a vazão, já dava a massa específica e a viscosidade cinemática. Os diâmetros eram diferentes para o recalque da sucção, por isso que a gente tem que fazer de forma separada. Ele já informava que o tubo era liso, nos dava que a pressão efetiva no reservatório superior aqui é de 0,2 megapascal, e para as perdas de cargas localizadas, ele dava o LEQ de alguns acessórios e o K para outros acessórios. Então, na linha, quando a gente fez para a linha de sucção, a gente começou, né? Observe que é um padrão. Calcula a velocidade, a gente calculou a velocidade, calculou o número de Reynolds pela forma reduzida de Reynolds, porque ele tinha dado a viscosidade cinemática. Então, calculamos o número de Reynolds, verificamos que ele era turbulento. Né? Se ele era turbulento e para tubos lisos, tem duas formas da gente fazer, além do gráfico de Moody. Né? Alguma dessas duas formas, e ele se adequava a essa devido à faixa do número de Reynolds. Então, calculamos o fator de atrito. Com o fator de atrito, calculamos a perda de carga distribuída. Né? Distribuída aqui, ó, ao longo desses 8 metros de conduto. Encontramos a perda de carga distribuída. Fomos para a perda de carga localizada. Aqui na questão, ele dá o LEQ para o acessório 1, que é essa válvula de pé de crivo, e o acessório 2, que é essa curva. E ele dá o LEQ. Então, a gente vai usar a fórmula universal, né, usando o LEQ, o fator de atrito, né, 20 mais 2 vai dar 22 de comprimento equivalente, e calculamos assim, o fator de atrito é o mesmo, né, a velocidade é a mesma, os acessórios estão instalados na linha de sucção, e assim a gente calcula
a perda de carga localizada. Somente para sucção. O somatório das perdas, então, vai ser 0,11 mais 0,30, que vai dar 0,41855. Isso aqui a gente só fez para a sucção. Falta a gente fazer todo esse mesmo procedimento para o recalque. Vamos fazer para o recalque que a gente tinha parado aí. Vamos calcular a velocidade. Ele deu a vazão. O diâmetro de recalque ele é menor. O diâmetro de recalque, o diâmetro de sucção, ele é sempre maior do que o do recalque, para que a velocidade seja menor na sucção e maior no recalque. Então, vamos calcular essa velocidade. Vamos todos juntos. Cadê aí as calculadoras? Ativem aí a calculadora. Eu dei o 3,2594. Isso, 3,5949, isso mesmo. Acho que foi o Nathanael que falou, obrigada. Isso. Agora que a gente já tem a velocidade, podemos calcular o número de Reynolds. A gente vai usar a forma reduzida de Reynolds, não é essa. A gente vai fazer velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Vai dar turbulento também, já adianto. Obrigada, André. 203.718,125. O regime é turbulento, a gente vai usar a mesma fórmula. O tubo é liso também. A gente vai usar a mesma fórmula que a gente usou para a sucção. É maior do que 10/5. Então, a gente vai usar a mesma fórmula que usamos para a linha de sucção para encontrar o fator de atrito. E a gente poderia também fazer pelo gráfico de Moody. O meu deu isso aí também. 0,0156018. Foi o primeiro que bateu aqui, porque eu estou fazendo aqui não estava batendo, não. Eu fiz 3 vezes da velocidade. Glória a Deus, um foi o fator de atrito. Com o fator de atrito, a gente vai calcular tanto a perda distribuída quanto a perda localizada. Mas observem nessa questão. Para o recalque, ele dá alguns acessórios, ele dá o LEQ, e para outros acessórios, ele dá o K. Então, a gente vai ter que fazer separado. A gente vai encontrar aí duas perdas localizadas e depois a gente vai somar. Primeiro, vamos fazer a distribuída ao longo de 50 a 61 metros. Então, a gente vai fazer o fator de atrito vezes o comprimento do conduto, dividido pelo diâmetro, vezes a energia cinética. Não esquecem do quadrado da energia cinética. O meu deu 8,088. Esse eu errei, enfim.
Certinho, 8,088. Essa é a perda de carga distribuída no recalque. Vamos fazer primeiro... Deu isso? Show. Vamos fazer primeiro a perda localizada para os LEQs. É onde a gente vai usar... Uma dúvida. Esse HD do recalque, aí ele... Em qual parte ali que a gente está calculando na figura? Tudo depois da bomba. A perda distribuída ao longo desse conduto aqui, olha. Tudo depois da bomba. Recalque, a linha depois da bomba. Sucção, a linha antes da bomba. A gente está calculando essa perda ao longo desses 61 metros de conduto retilíneo, que tem 6,25 centímetros de diâmetro. Tranquilo, professor. Obrigado. De nada. Então, a gente vai calcular primeiro essas perdas localizadas, né, para os acessórios que a gente tem um LEQ. Então, o acessório 6 e o acessório 7, que são essas duas curvas, têm o mesmo comprimento equivalente de 1 metro. Então, a gente vai fazer o fator de atrito vezes o comprimento equivalente, 1 mais 1 vai dar 2, dividido pelo diâmetro vezes a energia cinética. Mas a gente só está achando a perda localizada desses dois acessórios. Depois a gente vai fazer para o acessório 5 e para o 8. A gente não pode, gente, por favor, em hipótese alguma, somar o K com LEQ, por mais que os acessórios estejam na sucção. Certinho? Acharam isso? Sim. Agora a gente vai fazer pelo método dos Ks. Agora, para o acessório 5, que é essa válvula, o K é 10, e para a saída, no ponto 8 aqui, o K é 1. Então, a gente vai fazer aqui pelo método dos Ks. Somar aí os Ks, que vai dar 11, vezes a energia cinética. $5,8433. 5,84335. A perda no recalque, obrigada, meninas. A perda no recalque vai ser o somatório dessas 3 perdas, 2 localizadas e 1 distribuída. Vai dar 14,19. Muito maior do que na sucção, que deu 0,41, salvo engano. Vou somar a perda na sucção e a perda no recalque, e a gente vai colocar isso no nosso balanço de energia. Vou até tirar aqui, a gente explicando com calma. Olha lá, a perda total deu 14,61, e a gente vai ter que fazer o balanço de energia entre 2 pontos, de preferência que entre eles tem uma bomba, porque a gente quer saber a energia adicionada pela bomba para calcular a potência. Então, a perda a gente já tem. A perda total, sucção e recalque. Vamos lá. Considerando o ponto A na lâmina d'água do reservatório inferior e o ponto B na lâmina d'água do reservatório superior, a gente já pode, desprezar VA e VB.
A gente tem a pressão no ponto B, a pressão efetiva. E o reservatório inferior ele está aberto à pressão atmosférica. Então, se PA é a pressão atmosférica, só vai sobrar a pressão efetiva no ponto B. Se a gente considerar ZA aqui como zero, ZB vai ser 2 mais... Ambos os reservatórios têm grandes áreas, André. Então, se eu estou considerando na lâmina d'água desse reservatório, ambos terão pequenas velocidades. Professora, como a gente considera uma grande área? O que é necessário? Um reservatório, uma pequena área de uma tubulação, de um furo, né? Se é um reservatório, uma lâmina d'água de um reservatório, ela já vai ser muito grande. E aí é como você não vê aquela velocidade de um reservatório, sair de um reservatório, de um rio, de um grande reservatório, que vai levar para um reservatório que vai abastecer uma comunidade, um prédio, aquilo ali já é uma grande área. Né? Sim, O que não é considerado uma pequena área quando, por exemplo, você compara a área de uma lâmina d'água de um reservatório a uma saída de um conduto. Aí você não pode desprezar o da saída do conduto, porque a pequena área tem uma velocidade considerável. Isso, se o volume de controle for para ponto 1 e ponto 2, a lâmina d'água do reservatório. Se, por exemplo, no ponto 1 é na lâmina d'água do reservatório, o ponto 2 é na saída de uma tubulação, eu desprezo a do reservatório, mas não desprezo a da saída da tubulação. Show, André. Deixa eu ver mais aqui. Então, ZA vai ser 0, ZB vai ser 2, mais 10, 12, mais 1, 13. Então, aqui a gente tem 13 metros, a diferença do nível de um reservatório para o outro. Então, ZA é 0, ZB é 13 metros, a gente não tem turbina, já temos todos os dados do nosso balanço global de energia. Ó, 14,61, ZA 0, 13 metros. Vixe, deixa eu só cortar aqui, que agora eu fiz uma bagunça. E 0,12 megapascal, mega é 10 a 6. Calculem aí quanto é de energia adicionada. Para que a gente calcule a potência da máquina. Ah, é o peso específico da água, que a massa específica é 1.000 vezes 10, 10.000. Meu deu 47,6154. É isso mesmo? 47,61542 metros. E aí a gente já tem HA, o peso específico, a vazão volumétrica e o rendimento que foi dado de 70%. A gente já consegue calcular essa potência da bomba.
6.802,2028 watts. É isso? Ou 6,8022 quilowatts, certinho. Obrigada, Tiana. Não esqueçam da unidade, quilowatts, né? Ou se multiplicado por 1000 aí, watts. E aí vocês me perguntam, professora, pronto, eu já sei, eu já conheço tudo da minha estação elevatória, eu já sei o projeto, onde é que ela vai ficar, por quantas curvas ela vai passar para chegar no outro reservatório. Já sei que precisa ter uma válvula de retenção depois da bomba, uma válvula de pé de crivo no reservatório inferior. Mas e aí? Como é que eu vou escolher essa bomba? Né? Existe uma infinidade de fornecedores, né? Então, primeira coisa, procurar um fornecedor que tenha uma bomba adequada àquele fluido, né? No caso, como a gente está falando de médio peso específico aí, né? Por volta do peso específico da água, a gente pode usar uma bomba centrífuga. Então, imagine escolher uma bomba no mercado com a infinidade de fabricantes. Então, a primeira coisa, eu quero saber qual é a bomba que eu vou utilizar, eu preciso ver se aquela bomba é adequada, como, por exemplo, a centrífuga é para fluidos aí com um peso específico próximo da água. Outra coisa, eu preciso especificamente conhecer duas variáveis, a vazão e a altura manométrica da bomba, para eu já fazer uma pré-seleção. A gente vai consultar o gráfico do fabricante, né? E consultando esse gráfico do fabricante, a gente já consegue fazer uma pré-seleção de um modelo, né? De um modelo daquela bomba. Vão ter esses catálogos vão trazer gráficos de vazão versus altura manométrica. HM é a mesma coisa que HA, tá, gente? Mas é mais usual usar o termo de altura manométrica do que de energia adicionada. E aí a gente vai escolher a série ali daquela bomba, escolher o modelo daquela bomba e especificar mais ainda qual vai ser o diâmetro daquele rotor. Então, os gráficos, os ábacos são mais ou menos assim, ó, vazão em metro cúbico por hora, vezes a altura manométrica, a gente vai cruzar esses dois valores e encontrar o modelo da bomba. Né? Esse modelo aqui tem duas numerações, né? A primeira numeração é o diâmetro de acoplar a linha de recalque, e a segunda numeração é a família do diâmetro do rotor. Depois a gente especifica o tamanho do rotor, mas por enquanto a gente escolhe a família. Dentro de cada quadradinho desse aqui, que é quase um quadradinho, né? Vai ter vários diâmetros para que a gente faça uma escolha mais refinada da especificação dessa bomba. Eu vou mostrar já o catálogo, não vou ficar mostrando assim não, porque é muito pequenininho. Eu vou já abrir aqui um catálogo, já está aberto, inclusive. Eu vou pegar esse exemplo aqui que a gente acabou de fazer. Para essa vazão de 0,01, né, metros cúbicos por segundo, transformado para metros cúbicos por hora, vai dar 36 metros cúbicos por hora. E para essa altura manométrica que a gente achou de 47,6. Vamos lá. Vou abrir esse catálogo. Aqui é um catálogo de bomba para uso geral, uma bomba centrífuga da KSB. É um conjunto aí motor-bomba. Aqui está só a bomba, aqui o eixo que vai estar acoplado ao motor. Aqui é uma ficha técnica, algumas informações, um sumário. Aqui mais algumas informações sobre a classe, a carga, a massa do fluido bombeado. Aqui mais um sumário que depois que a gente escolher é só a gente clicar aqui e já vai para a página específica daquele modelo. Observem que esse catálogo traz 3 tipos de rotação, 3.500, 1.750 e 1.116. Professora, qual é que eu escolho?
né? Tem algumas regrinhas aí básicas. Sua casa de bomba vai ficar próximo de residências, não vai, então, a depender dessa informação, né, a gente vai escolher uma rotação menor, porque o barulho vai ser menor, né? Consequentemente, essas bombas de menor rotação, elas são mais caras, porque o desgaste também é menor. As bombas de 3.500, elas tendem a ter um preço menor do que as de 1.750 e 1.160, mas também o desgaste é muito maior, né? A rotação, o barulho também é muito maior. E aqui são os ábacos. Essa daqui é de 3.500 RPM. Observe que aqui no eixo X a gente tem a vazão em metros cúbicos por hora. No eixo Y, na esquerda, a gente tem a altura manométrica em metros. E aí depois tem outras unidades aqui também, galão por minuto, a vazão. Tem outras unidades, vamos usar a altura manométrica em metro e a vazão em metros cúbicos por hora. Eu vou só dar um print aqui e trazer para o pente, que fica mais fácil da gente traçar nossas curvas. Nossas retas, melhor dizendo. Vamos lá, a gente precisa pegar a vazão de 36 metros cúbicos por hora, 30, 35, 40... 36 metros cúbicos por hora. E a vazão, a altura manométrica de 47. 40, 45, 47. Então, vai ser essa bomba aqui de 32.160. Vai ser o modelo. Vou só anotando aqui para não me perder na hora da gente ir no sumário. 32.160. Vamos pegar outra também aqui de rotação menor. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, enquanto eu for fazendo, vai falando, tá? Às vezes é tão... Já vai tão no automático, portanto, ir fazendo isso. Vazão de 36. Mas é bem intuitivo mesmo, professora. Não tem nada muito É bem intuitivo. mirabolante, não. Não, é bem tranquilo mesmo. Agora, essa outra aqui. É, 36 e 46. Acho que foi 46. Você colocou. Ah, professora. 36. Ai, é mesmo, eu tô botando. Obrigada. Tô cega, gente. Já tô 36. Vou voltar. 36 é aqui, é um pouco mais à frente. Obrigada, Itamar. Claro, Itamar sempre me salvou, né? Agora sim. 36 e 47. Olha, a gente ia escolher a bomba errada. 50, 315. Deixa eu voltar para outra. Acabou ficando na mesma, mas... Não, na outra, não, a outra tinha dado 32.160. Tava, cadê? Tinha dado 32.160. Na outra, que eu não estou nem enxergando. Aqui, tinha dado quanto? Não, estou dizendo em relação aos 36 ou 46 metros, ou metros cúbicos hora. Sim, 36 metros cúbicos hora. Ele tinha ficado mais para cá. Foi, mas ficou no mesmo... Tava a mesma bomba. Era a mesma? Eu tinha anotado tão errado. Ainda bem, os olhos de vocês estão melhor do que o meu. Não, a outra tinha dado de 3.500 RPM, deu 32.160, se não me engano. Eu não anotei, não. Peraí, vamos voltar para essa de 3.500. Peraí, deixa eu dar o print aqui. Vamos voltar para essa. 36 metros cúbicos por hora e 47. É isso mesmo, 32.160. Eu tô com a memória boa. Tá boa mesmo. É que eu já estava no de 1.750 ali, né?
Não, o comentário que eu tinha feito era sobre a diferença, né? De 36 metros cúbicos hora ou 46 metros cúbicos hora. Tinha ficado no mesmo modelo. Se eu tivesse botado 46, tinha dado 40 a 160. Tá vendo? A interseção? Deixa aí. Nesse Mas no aí, de... No outro, não. No No outro outro, ficaria a vou mesma coisa. voltar para ele agora. 36. E 47. 50, 315. Ia ficar no mesmo, só ia ficar mais para a direita. 50, 315. Vamos lá. Então, já escolhemos a para... Cadê? Rotação de 3.500. Vamos lá, para 32.160. 32.160. 32.160. Nesse caso aqui, esse diâmetro de 50 é o diâmetro da sucção. 32 é o de recalque, da saída da bomba, e 160 é a família do rotor. Página 13. Quando a gente vai para a página 13, a gente vai para esse ábaco mais específico. Observe que cada curva dessa vai representar o diâmetro específico do rotor, e aqui a gente tem as faixas de rendimento. Né? Então, se ele cair aqui entre essas duas faixas, vai ser entre o rendimento máximo de 65,2 e o mínimo de 64. Né? E assim por diante. Vamos traçar aqui de novo, 36. Vai estar aqui, 36, deixa eu dar o print. 36 e 46. Então, essa é a interseção. Né? Observe que o rendimento ele vai estar entre 65,2 e 64. É bom aqueles outros catálogos que já tem a curvinha, né, de nível. Assim a gente fica bem entre... Peraí, deixa eu só ver aqui o que é essa linha aqui. Então, vai estar entre 64 e 65,2. Então, eu vou anotar aqui o rendimento. O mínimo é 64% e o máximo é 65,2%. E o diâmetro do rotor vai ser o diâmetro, né, mais próximo aqui de 174. Por quê? Porque a gente vai agora para esses outros gráficos. Esse gráfico é o gráfico de NPSH. Então, se a gente quisesse calcular o NPSH requerido dessa bomba, vou pegar aqui a vazão de 36, está na escala lá de cima. O NPSH requerido dessa bomba, aqui na interseção, vai dar aí aproximadamente 5 metros. O que é o NPSH requerido? Eu não vou me adentrar muito nisso, mas é o quanto de energia mínima o fluido tem que ter para que ele seja transportado pelaquela bomba. E aí a gente sempre compara o NPSH disponível do fluido, que vai depender das informações da instalação, temperatura, pressão atmosférica, com o NPSH requerido da máquina. Para que a bomba funcione bem, o NPSH disponível tem que ser maior do que o requerido. Uma folga aí interessante de 2 metros. Mas vamos aqui para a potência agora. Para a vazão de 36 metros cúbicos por hora, o diâmetro de 174, essa potência aí vai ser aproximadamente 6, 6,5, 7, 7,5, 8, aproximadamente 7,5 quilowatts.
Observe que a gente já obteve todas as informações. O que eu vou fazer agora é conferir se essas informações que a gente acabou de encontrar, que eu acabei de anotar aqui, resulta numa potência da mesma potência encontrada lá no catálogo. Vou pegar as mesmas informações. Deixa eu só tirar essa imagem daqui. Trazer essa imagem para cá. Vou usar as informações que eu usei aqui exatamente de 47,6. O rendimento, eu vou trabalhar com rendimento máximo aqui de 65,2. Então, para aquele rotor de 174 de diâmetro, o rendimento máximo vai ser de 65,2% para atender essa altura e a vazão. Calculem aí para ver se vai chegar perto de 7,5, que é o que a gente encontrou no gráfico. Tem que chegar, viu? Calculem certo. $7,300, meu Deus. Ai, foi quase. Também porque tem algumas aproximações que a gente... tem algumas aproximações que a gente faz ali, porque, na verdade, pelo computador é terrível. E até também A porque, gente tem que fazer uma escalinha ali mais específica. Para você escolher uma bomba, eu acho que os fabricantes não vão fazer uma específica para você. Eles vão fazer uma faixa de potência e você vai colocar uma faixa de se adequa no seu projeto. Né? Perfeito, perfeito. Não, eu disse pela calculada e pelo que estava no gráfico, né? Que é o que a gente está comparando. Mas ficou bem próximo, né? Ficou bem próximo. Um pouquinho diferente. André, anda só uma casa aí. Ficou bem próximo, Natanael. Vamos fazer para o outro agora de 1.750? Vamos. Para o de 1.750, o modelo foi o de 50.315. Aí a gente vai pegar aqui o de 1.750, página 62. Usar nosso amigo Pente aqui. 36 metros cúbicos por hora. 50. Olha, já vai eu de novo. 20, 36. 20, 25, 30, 35, 36. 40, 45. Aí, 40, 42, 44, 46. Deixa eu diminuir essa linha aqui, senão vai ficar difícil de enxergar. Então, o rendimento está entre 55 e 60%. E 60%. E 303. Perfeito. E 303 de rotor. Eita, deixa eu botar a bolinha aqui. Ó, se a gente seguir aqui, o mais próximo, 303 de rotor. Vamos para os próximos gráficos. Então, a gente tem 36. Aí eu comi aqui, mas acho que é mais ou menos aqui. Ficou ótima essa reta. 36. Observe que não tem todos os diâmetros, mas quando não tem todos os diâmetros é porque eles se aproximam tanto que a gente pode usar o mais próximo, que é o de 323. Então, o NPSH requerido aqui seria um pouco acima de 1,2 NPSH requerido. NPSH muito baixo, por sinal, bem fácil, a depender das características do sistema,
de se ter um NPSH disponível que atenda. 36, 50... Vai eu de novo, que eu estou querendo usar 46 a todo custo, viu? Itamar meus olhos aí. É porque eu confundo, porque a altura manométrica é 47, né? Aí eu fico na cabeça que é 46. Para o diâmetro de 303, essa potência aí seria aproximadamente 5, 6, 7, 8 quilowatts. Vamos jogar lá na nossa fórmula para a gente conferir. Professora? Oi. A senhora analisou uns 3 gráficos, foi? Os dois. Doendo. De 3.500 e de 1.750. Eu estou um pouco perdido, mas eu vou assistir a aula novamente. Enfim. E qualquer dúvida, manda um e-mail. Está fazendo trabalho, né? Estou de olho. Estou de olho e não estou de olho. Não, estou fazendo não, professor. Deu 7.933. 7.933. Bem próximo, porque no gráfico a gente tinha achado de 8 quilowatts. Esse é muito mais próximo. Esse deu bem próximo. O olho estava mais certinho já. Eu estou vendo. Cegueta. Eu já marquei o oftalmo para o dia 7, véspera da prova de... Não, véspera não, na semana de prova de vocês. Marquei o oftalmo porque é o dia todo no computador e fica assim, ó. Assim, aí tem horas que eu maximizo e não vai, não vai. Yuri, respondi um pouco. Deu menos de 1%, né, de diferença. Menos de 1. Yuri, respondi sua pergunta a respeito da prática. Yuri tinha me perguntado, professora, a senhora falou lá no roteiro para ir num catálogo de bombas. Gente, atividade prática, façam, que vocês vão ver o quanto vai ser bom fazer. Né? A atividade prática, ela pede para que vocês construam isso que a gente falou a aula toda hoje no Excel. Né? Que vocês montem uma planilha com todas as fórmulas possíveis para calcular vazão, velocidade média, rugosidade relativa, número de Reynolds, comprimento, hidrodinâmico de entrada, velocidade específica, as diversas formas de calcular o fator de atrito, calcular então a perda de carga, colocar o balanço para encontrar a altura manométrica total e, por fim, a potência da bomba. Feito isso, vocês têm um diamante em mãos. Sempre lembrar de colocar a fórmula do lado da célula que vocês estão utilizando, para vocês não se perderem na hora de ir fazer. Colocar umas células para os valores de entrada, para já ir montando a planilha, né? E quando você mudar um valor, ela automaticamente calcular. Depois eu trago um problema específico para vocês responderem, já dizendo que eu quero ponto a ponto que vocês calculem. Já para um problema específico. Aí, no ponto 6, depois de realizar o balanço, eu peço para que vocês encontrem no manual a bomba que mais se adequa. Foi o que a gente fez hoje. Esse manual já está disponível no CIGAR para vocês. Apresente o diâmetro do rotor e o rendimento da bomba, o mínimo e o máximo. E calcule, que foi o que a gente fez aqui, a potência da bomba manualmente, para ver se vai ser igual à do manual, que foi o que a gente fez. Calculou com rendimento máximo e comparou ao que diz no manual por meio da vazão e do diâmetro do rotor. Basicamente isso. Feito isso, o trabalho está pronto. Eu peço só para que vocês criem um fluxograma dizendo qual é o passo a passo. E um desenho simples, só indicando, porque aqui eu digo para vocês, olha, o que tem na linha de sucção e na linha de recalque. Então, pode ser um esquema simples, um desenho esquemático simples desse sistema de vocês. Pindou, botou tudo no template, comparou com os cálculos manuais, né? E o trabalho está pronto. Leiam a rubrica diz o que é que eu espero de vocês nessa criação da planilha inteligente. E não tem erro. Eu vou até parar de gravar aqui, 2 segundinhos, como diz a Rafael, professora, para de gravar.